Oi, hoje é dia de TBR, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui em agosto de 2023. Bom, pessoal, quase em todos os meses, quando eu estou apresentando aqui os livros que eu pretendo fazer leitura, eu sempre consigo fazer uma certa conexão entre eles. Muitas vezes eu nem chego a pensar antes de tirar os livros ali da estante, mas depois estou fazendo o vídeo e acabo percebendo, peraí, essa história de alguma forma se conecta a outra e por aí vai. E acaba pintando um certo tema ao final, eu sempre comento no finalzinho do vídeo. Esse aqui eu pensei na conexão antes, né? Eu estava pegando os livros da estante, escolhendo, enfim, existe uma certa conexão entre esses dois livros. Tematicamente falando, ou então o conceito, o espírito da história em si. Acho que daqui a pouco a gente chega a isso. Bom, qual dos dois eu apresento para vocês primeiro? Vou começar por esse aqui que já está desembalado e eu já li umas pouquitas páginas, o outro ainda está fechado. Enfim, vamos começar então por uma literatura infanto-juvenil. Temos aqui Poliana. Todo mundo conhece essa história, ou mais ou menos. Talvez a fama seja mais chamativa do que a história em si, né? Muitos clássicos da literatura a gente está careca de saber, né? Mas Poliana acho que é mais o nome, o título da obra, do que a história em si. Bom, temos aqui Poliana, escrito por Eleanor Ada Potter. Pois é, um classicão da literatura, escrito lá em 2000 não, em 1913, portanto está fazendo 110 aninhos de existência e é ainda uma história importante, ou seja, ela nem perdeu aquela coisa do tempo em que foi escrita, ou seja, talvez uma visão distante, não, ainda funciona mesmo tanto tempo depois. Para quem não conhece, essa história que até já virou novelinha, na verdade existem infinitas versões de Poliana. Mas deixa eu dar aqui uma pitada do que se trata a história, se valendo do texto que temos aqui na orelha, caso você não saiba realmente do que se trata Poliana. Órfã aos 11 anos, Poliana vai viver no interior dos Estados Unidos com uma tia rígida, amargurada e nada afetuosa. Aos poucos, a menina consegue movimentar e transformar a vida da pequena Bilderville, mais ou menos isso, e de todos aqueles que com ela convive. Otimista incurável, apaixonada pela vida, pelas pessoas e pela natureza, Poliana contagia com seu sorriso, sua alegria e seu jeito positivo de encarar as dificuldades e consegue extrair de todos o que tem de melhor. Com o jogo do contente, ela escolhe sempre o lado luminoso dos acontecimentos, faz renascer a esperança e mostra que não se precisa de muito para ser feliz. Sim, o jogo do contente também é um conceito bastante conhecido, né? A gente vê muitas vezes uma pessoa, né, super otimista, né, e logo chamar justamente o indivíduo de Poliana, acorda aí, nem tudo assim são flores, né? Um pouquinho de realidade às vezes cai bem às pessoas. Muitas vezes, né, Poliana é mais relembrada por causa disso mesmo, mas muita gente não sabe realmente a conexão de que a pessoa super felizona, isso é chamado de Poliana, é por causa dessa história aqui, desta escritora. Mas, de qualquer forma, sim, é algo bastante interessante. Eu sempre tive curiosidade a respeito dessa literatura. Por vezes, muitas vezes achava que talvez fosse uma historinha mais para as meninas. Não, mas também funciona para os garotos, por que não? Aliás, inclusive, né, é uma história de tanto sucesso, fez um sucesso imediato lá na época de publicação, em 2013, não, em 1913, sempre confundindo o século, né? E a própria autora escreveu uma continuação 2 anos depois, que é Poliana Moça. Eu também já comprei esse livro, depois eu vou ler logo em seguida a esse. Quer dizer, não tão em seguida, talvez para o ano que vem. Mas, de qualquer forma, sim, é uma história que gerou várias adaptações e continuações depois que a escritora faleceu. Muita coisa foi escrita a respeito de Poliana e, como disse, até novelinha já virou. Ou seja, uma história manjada, que todo mundo ouve falar, mas que muita gente ainda não conferiu. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Eu mesmo, né, do livro do mês passado, que eu fiz a leitura, prometi e fiz a leitura, né, ou faz tempo que eu não faço isso aqui no canal, né, prometi que vou ler alguma coisa e acabo lendo, né, que foi Peter Pan. Aliás, eu deixo aqui em cima o link para você conferir o que eu achei a respeito de Peter Pan, que é outra história que todo mundo
conhece bastante, né? Todo mundo sabe dizer assim, de maneira imediata, do que se trata, como a história é, mas no fundo, nunca leu o livro, nunca assistiu ao desenho animado da Disney, nunca viu uma adaptação da peça teatral que também deu origem, de fato, a Peter Pan, né? Com Peter Pan, o garoto que não queria crescer, mas todo mundo conhece, né? Poliana basicamente é a mesma coisa, só que, claro, Peter Pan tem um apelo popular muito maior do que aqui essa história da escritora inglesa ou americana? Não, ela é uma inglesa, nasceu não é inglesa, é Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Olha só, de 1868, ela nasceu exatamente 100 anos do que este velhinho que fala com vocês aqui também. Olha só que curioso, não tinha percebido isso. Mas, enfim, eu acho que é uma boa história, fácil de ser lida, daquelas que realmente dá até vontade de ver uma continuação. E ainda bem que no caso existe e uma continuação oficial da própria autora original. Bom, e antes de mostrar para vocês o segundo e último título aqui deste vídeo de leituras pretendidas, deixa eu fazer aquele meu rápido jabazinho, mas não precisa pular o vídeo porque é super rápido mesmo. Para os 2 livros aqui mostrados, eu vou deixar na descrição do vídeo links da Amazon. Caso vocês fiquem interessados nessas leituras, por favor, utilize um link para entrar na Amazon, porque assim a empresa vai saber que fui eu que fiz a dica para vocês e me repassará a comissão de vendedor, caso vocês comprem esses livros ou qualquer outra coisa que vocês pretendam por lá. Fim do jabá, vamos então ao segundo livro, que pretende sim ser uma certa conexão com o anterior, que era uma história super da Contente, com o jogo do Contente da Poliana. Mas então do que se trata essa história aqui que faz alguma conexão? Bom, eu me refiro a O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulez. Sim, outro classicão que todo mundo conhece, isso mais por causa dos filmes clássicos no cinema e depois também por uma versão mais recente ali dos anos 2000 e também por uma série de TV. Sim, existem várias conexões a respeito de O Planeta dos Macacos. Também outra história, assim como Poliana, que foi muito bem adaptada em anos, décadas posteriores à publicação. E este filme aqui, esta literatura aqui é de 1963, ou seja, também está fazendo aniversário por aqui, 60 anos que foi publicado pela primeira vez. Sim, é outra história que todo mundo está querendo saber. Aliás, o próprio título já define tudo, O Planeta dos Macacos. Mas a grande sacada dessa história é que ela é na comparação com Poliana, é uma história ao contrário, digamos assim. Se o livro lá da Eleanor Potter, ela tem uma espécie de mensagem positivista, esta obra aqui do Boulez tem uma visão negativa, porque justamente temos uma situação conflituosa, né, daqueles seres humanos num planeta dos macacos. Como assim? É uma coisa que você sente todo o poder, né, negativo, nefasto, por exemplo. Isso é uma base, acho que fácil de qualquer um percebe, né, a respeito da escravidão, né? Claro, né, que lá os seres humanos são escravizados pelos macacos, né? É muito interessante, né, uma discussão a respeito, claro, do mundo a partir lá de 1963, na visão desse autor com uma roupagem completamente de ficção científica sensacional. E claro, para todo mundo que já viu essa obra, tanto no cinema quanto na TV, na sua série, sabe que, ou talvez até não saiba muito bem, né? A série de TV ela é um pouquinho diferente dos livros, né? Dos filmes no cinema, mas essa obra, o filme, na verdade, tem um final completamente impactante, que claro, eu não vou dizer aqui caso você nunca tenha visto, né, exatamente o finalzinho, mas aquele final que é, sim, de grande impacto, é diferenciado aqui, e eu sempre tive essa curiosidade, por que que é diferente? O que que o autor fez na visão dele, na época que ele escreveu, que quando foi transposto para o cinema, não foi tão funcional assim, ou foi reimaginado numa grande de uma imagem espetacular. O filme se resume ou se transforma numa outra coisa por causa da última imagem do filme. O filme original, aquele filme lá do Charlton Heston. Na versão mais recente, aliás, teve 2 versões recentes, né? Teve uma do Tim Burton também, que ele faz um finalzinho interessante, é verdade. E depois, mais recentemente, que
que faz os filmes recentes, agora eu não me lembro. Bom, vai aparecer o nome do autor aqui, responsável pela trilogia mais recente de O Planeta dos Macacos. É outra pegada, claro, com certeza. E o bom também do Planeta dos Macacos é que ela se expandiu, essa história aqui, em desdobramentos interessantes, que eu não sei, confesso a vocês, se o autor aqui, o Bolle, ele fez algo que ele escreveu, que eu quero dizer, né? Eu realmente não sei se foram autores diferenciados, mas os filmes no cinema foram 6, aquele da pegada antiga, né? Iniciado com o Charleston Heston, ele não participa das demais versões, né? Mas enfim, é uma história que, como eu falei, ela se conecta ao outro livro de maneira opositora, ou seja, se lá havia muito otimismo, aqui há um certo pessimismo no contexto encontrado pelos participantes da história. Mas eu pergunto para vocês, o que vale mais a pena ler uma história que é super otimista, ou vocês aceitam também se divertir, uma forma de entretenimento, né? Uma boa literatura que tem aquela pegada mais opressora, digamos assim. Eu também não sei como é que a história se desenvolve aqui na literatura. Realmente, outra curiosidade que eu sempre tive, porque lá no filme é uma pegada que realmente acho que não deve ser igualzinha ao que temos por aqui, né? Deve ter sido muito bem adaptado esta história aqui. E essa edição aqui, se eu não me engano, eu acho que é um pouco rara de vocês conseguirem. Eu disse que o link está aqui para vocês poderem adquirir, mas eu não tenho certeza se é verdade. Eu já comprei há muito tempo essa edição, ela ainda está lacrada, mas é uma boa edição da editora Aleph. Recomendo bastante, caso vocês encontrem. Eu acho que realmente não existe, eu acho que foi trocada a capa, né? E não sei se ainda tem essa lombada arredondada. Não sei mesmo, eu acho que não. Estou com essa sensação. Faz tempo que eu estou com esse livro aqui. Realmente há muito tempo. Mas enfim, espero que vocês também gostem desta dica. Bom, e aqui está o apanhado geral, na verdade os 2 livros que eu pretendo ler aqui em agosto de 2023. 2 livros que se assemelham, inclusive nas capas, né? As 2 capas são vermelhas, agora que eu vi, toquei disso, mas eu acho que vai ser interessante sim a leitura dessas 2 obras ao mesmo tempo, comparando o espírito, né, assim geral, da narrativa, uma coisa mais otimista, quanto uma coisa completamente pessimista. Seria interessante que vocês pudessem até ler também junto, ao mesmo tempo, essas histórias. E eu faço a pergunta para vocês, vocês gostam de fazer essa oposição de pegada das histórias? Claro, para quem lê mais de um livro ao mesmo tempo, né? Eu particularmente fiz isso várias e várias vezes, mas nunca tentava pegar algo completamente distinto ou semelhante na temática. Na verdade, sempre a minha preocupação era de não ler coisas iguais, né? Por exemplo, ler 2 livros de ficção científica nunca dá certo, ou 2 histórias infanto-juvenis também não dá certo, porque você começa às vezes a confundir uma coisa com a outra, você fala, não, peraí, não, isso aqui acontece no outro livro, não é nesse que eu estou lendo agora, nesse dia, nessa hora. Então é sempre bom ler coisas distintas de gêneros, principalmente para você não confundir, né? Você nunca vai pensar que, o que está acontecendo aqui no gênero de ficção científica é o mesmo que acontece ali na história infanto-juvenil, mesmo que muitas histórias infanto-juvenis tenham assim aquela pegada de mundo fantástico, né, fantasioso e por aí vai. Enfim, espero que as dicas para vocês sejam interessantes e vocês possam fazer essas leituras. Se puderem comprar pela Amazon também, com o meu link, melhor ainda. Já agradeço mais uma vez. Enfim, vamos combinar que lá para o comecinho do próximo mês de agosto não, setembro, eu volto aqui a mostrar os livros que eu vou pretender ler no mês que vem. E, enquanto isso, eu deixo dicas aqui do lado de outros vídeos aqui do Mantado de Livros. E tchau!